Olá, alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa segunda aula de Sociologia nesse terceiro bimestre. Na última aula nós falamos sobre Estado e governo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas de governo, ou seja, nós vamos abordar um pouquinho, estudar alguns aspectos de diferentes formas que existem de governança dos estados, dos países do nosso planeta. Então, pensando nisso, vamos para a nossa aula. Inicialmente, nós precisamos ter em mente que as principais formas de governo são república e monarquia. Então, nosso foco será sobre essas duas formas de governo. Inicialmente, nós vamos falar sobre a monarquia. É uma das mais tradicionais e mais antigas formas de governo. Quase todos os estados, ou seja, quase todos os países, já passaram por algum período de monarquia. Porém, ao longo do tempo, com ações mais democráticas e lutas de classes sociais por seus direitos e, enfim, por diferentes situações, sejam elas quais forem específicas de cada estado, de cada país, foram se mudando. Muitos dos regimentos monárquicos de monarquias foram para república, para diferentes formas de governo. Mas quase todos os estados já tiveram, em algum momento, um regime de monarquia. E pensando nas características da monarquia, nós temos aí 3 características interessantíssimas. Olha só. Vitaliciedade. Então a primeira característica é que o monarca, a pessoa, o rei, a pessoa que é o governante maior ali daquele estado, ele tem essa governança dele é vitalícia. Ou seja, ele não é substituído como ocorre na República com presidentes e assim por diante. Não, ele permanece por todo o tempo, enquanto ele tiver condições de governar, condições físicas de saúde de governar, ele estará governando. E quando ele sai, um familiar posterior a ele acaba assumindo a sua posição. E essa substituição, essa sucessão, traz o segundo conceito geral, característica geral da monarquia, que é a hereditariedade. E o terceiro, ou a terceira característica, é a irresponsabilidade. Como assim? O monarca, de modo geral, ele não precisa trazer justificativas gerais para as suas ações a alguém. Ele decide o que vai fazer com os seus assessores, vamos dizer assim, mas ele decide e ele não precisa apresentar essa ideia ou ter a autorização de outros membros da sociedade do seu estado para que ele possa tomar alguma ação, alguma atitude. Ele decide, ele realiza. Agora, quando nós falamos em monarquia, nós temos alguns tipos de monarquia. Nós temos a monarquia absolutista ou limitada. Exemplos de monarquia absolutista nós temos na Arábia Saudita e no Catar. São regiões na qual o monarca detém todo o poder e ele é soberano em tudo o que ele decide fazer em todas as suas ações. Agora, dentro da monarquia limitada, nós temos ali 3 outros subtipos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A de estamentos é aquela em que o rei distribui funções para os seus feudais, para os seus grupos, reinos feudais. Então, o rei ele não decide tudo absolutamente sozinho, mas ele divide ali com os seus auxiliares essas ações que ele faz, esse poder que ele detém. Já a constitucional é aquela que, por exemplo, nós encontramos no Japão, na Austrália, na qual o rei ele exerce o seu poder, referente à Constituição, mas ele tem também ali alguns outros auxiliares, ele exerce o poder de executivo, mas tem alguns outros auxiliares que estão com ele ali na ação para exercer poder legislativo e poder judiciário. E nós temos o parlamentar. O parlamentar é aquele, por exemplo, do Reino Unido, nós temos também o exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, da Espanha, que também é um outro exemplo de parlamentar, na qual o rei ali, o monarca, de certa forma, ele tem a função de chefe de Estado, mas todas as decisões, de modo geral, o poder executivo e outros poderes são exercidos por parlamentares.
Então, parlamentares que acabam tomando ali muitas das decisões daquele regime, né, monárquico. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo regime, a segunda forma de governo, que é a República Democrática. Como já mencionei no início, quando nós pensamos na ideia da República, ao longo do tempo, muitos grupos, dentro de determinadas sociedades, acabaram brigando e, de certa forma, buscando terem mais participação na sociedade em que viviam. E isso eram lutas democráticas que faziam ou que permitiam com que eles buscassem formas de ações dentro da sociedade que viviam. E com isso foi surgindo, então, novas formas de governo que hoje nós chamamos de república. E quando nós falamos em república, nós temos aí algumas características gerais dela, assim como nós temos na monarquia, né? De modo geral, nós temos algumas características. Lá na monarquia, nós temos também na república algumas características que fazem com que um Estado tenha, então, o seu regime republicano, né? O regime de república. A temporariedade é uma dessas características. Diferente da monarquia, os governantes eles não têm poder vitalício. Eles governam por um período e eles são eleitos democraticamente para que governem ao longo desse período. Há também a eletividade, como eu mencionei, não é hereditário. O governante não passa para o seu sucessor familiar, mas sim ele é eleito de acordo com eleições democráticas e populares e pode continuar no cargo por mais um tempo ou não. E o terceiro conceito é o de responsabilidade. Diferente da monarquia, o governante ele tem sim uma responsabilidade e ele pode ser cobrado por ações que venha ou não tomar no período do seu mandato. Ele precisa justificar todas as suas ações e ele não tem poder absolutista como ocorre na monarquia em alguns casos. A república também se divide em algumas subdivisões. Nós temos a aristocrática e nós temos a democrática. Na república aristocrática existia ali o governo pelos melhores, né? O governo por aqueles que eram tidos como os melhores daquela sociedade, e eles então eram os eleitos, os escolhidos para governar aquela república. Já na democrática, ela tem algumas subdivisões. Na direta, a sociedade, a população de modo geral, ela resolvia tudo. Então, tudo que precisava ser decidido era realizado por meio de eleição, de votação, que é o exemplo do Estado ateniense. Então, eram assembleias populares em que todos participavam e todos definiam juntos o que é que iria ocorrer. Na indireta ou representativa, o povo elege, o povo escolhe quem serão os seus representantes do executivo, do legislativo e também, em alguns momentos, do judiciário. Então é indireta porque o povo não vai atuar necessariamente em todas as decisões, mas eles vão escolher, o povo vai escolher representantes que façam então valer a sua opinião. E nós temos a semidireta ou mista, no qual em alguns momentos isso é decidido pelo próprio povo, né, algumas questões, e em outros casos ou outros assuntos é decidido pelos eleitos como representantes do povo. E aí, para nós pensarmos um pouquinho sobre o tipo de república que nós temos, porque nós sabemos que o Brasil vive numa república, qual é a república que nós vivemos? Pensando um pouquinho nos conceitos que eu falei anteriormente, qual você acha que é a república que nós vivemos? Provavelmente você deve ter falado que nós vivemos, ou pensado que nós vivemos em uma república indireta ou representativa. E você está certo, porém, em alguns momentos nós temos na nossa Constituição alguns tópicos que podem ser realizados de forma direta. Como exemplo, nós temos plebiscitos, referendos e iniciativa popular, que são algumas das ações que são tomadas como ações diretas pelo povo, né, com a ação do povo e não necessariamente pelos seus representantes eleitos via eleições populares, eleições municipais, governamentais ou federais de modo geral.
ok? Estaduais, aliás, eu disse governamentais, mas na verdade estaduais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Essa aula buscou apresentar um pouquinho sobre os sistemas de governo que nós temos, os principais sistemas de governo e um pouco das características de cada um deles. Na nossa próxima aula, nós realizaremos um questionário sobre esse conteúdo. Um abraço, tchau, tchau.